Leitura diária. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os descendentes de Judá. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Perez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Perez: Esrom e Amou. Estes foram os filhos de Zerá: Zirim, Etã, Emã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etã, Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab e Aminadab gerou Naassã, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab. O terceiro, Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. E o sétimo, Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, filho do israelita Jeter. Calebe, filho de Esrom, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Aruba: Jezé, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe tomou por mulher a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesu e Arã conquistaram Avote-já, bem como Kenate e os povoados ao redor, ao todo 60 cidades. Todos estes foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Calebe e Efrata, Abia, a mulher de Esrom, deu-lhe Azul, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom. Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel: Maás, Jamim e Equer. Estes foram os filhos de Onã: Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai: Nadab e Abisu. O nome da mulher de Abisu era Abiail.
Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. Os filhos de Apaim foi Ize, pai de Sezã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram estes os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher, e ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Efal, Efal gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleasa, Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o mais velho, que foi o pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Joqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. A concubina de Calebe, Efá, teve 3 filhos, Arã, Moza e Gazez. Arã gerou Gazez. Estes foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saafe. A concubina de Calebe, Maaca, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saafe, pai de Madmana, e Seva, pai de Machena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Acasa. Calebe teve também estes outros descendentes: os filhos de o filho mais velho de Efrate, Sobal, fundador de Quiriate-Jearim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Quiriate-Jearim. O povo de Aroé, metade dos Manatitas, e os clãs de Quiriate-Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses descendentes, os Oratitas e os Estauleus, os descendentes de Salma. O povo de Belém e de Atarote Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manatitas, os Zoreus, e os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. Amém? Para refletir. Os 12 filhos de Jacó, que o Senhor mudou o nome para Israel. Gênesis 32, 28. Deram origem às 12 tribos de Israel. Através da linhagem de cada um, seria estabelecida uma tribo com uma função específica dentro da nação eleita. Dentre todas, Judá com certeza teve destaque. Dela descenderia Davi, o grande rei de Israel, e dela também surgiria o Salvador Jesus Cristo.
A genealogia de Judá apontava para a redenção. Apesar de gerações e gerações perversas, a mão do Senhor sustentava a promessa de que o cetro não se arredará de Judá. Gênesis 49:10. E já estudamos que, apesar da separação das tribos, Judá passou a ter uma monarquia independente de Israel. Dentre os filhos de Israel, Judá foi o quarto filho de Jacó com Lia. Lia não era amada por Jacó, pois este amava sua irmã Raquel. Por isso, tentava conquistar o amor de seu marido pela bênção dos filhos. Mas a cada filho que depositava seu desejo de ser amada, suas expectativas eram frustradas. Só quando deu à luz a Judá, Lia declarou: "Esta vez louvarei o Senhor." Gênesis 29:35. Não sabia ela que suas palavras já apontavam para a maior das promessas, o nascimento do Filho de Deus. Os judeus tiveram a oportunidade de conviver lado a lado e face a face com Cristo e o rejeitaram. Jesus os chamou de geração má e adúltera. Mateus 12:39. Mas foi naquela geração de trevas que nasceu o sol da justiça. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. 2 Timóteo 3:1-5. E a lista segue com características que representam a última e terrível geração de ímpios. Vivemos em meio a esta geração tão pior do que a que levou Cristo até a cruz. E é essa geração dos últimos dias que Cristo virá segunda vez. O que nos mostra que, assim como em meio a uma geração perversa, Cristo conservou discípulos que permaneceram fiéis, Ele também conserva neste tempo do fim uma geração de Deus, em meio à geração incrédula, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Atos 17:28. Percebem? Temos uma escolha a fazer parte daquela geração descrita em 2 Timóteo 3, ou da geração de Deus. Atos 17:29. Uma coisa é certa: a salvação é individual. Cada um de nós responderá por seus atos diante de Deus. Como está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ezequiel 18:20. Judá não foi o melhor dos filhos, nem tampouco a sua geração correspondeu ao caráter de Cristo, mas foi dela que ele veio. Somos todos pecadores, mas se escolhermos estar nas mãos de Deus, somos chamados de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:9. Que pela graça de Deus façamos parte da geração que muito em breve dirá: eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Amém?